Episódio 6, ou melhor dizendo, a gente pode considerar o primeiro episódio da segunda temporada de Cafezinho Gringo, o podcast que vocês já estão acompanhando aí com a gente há um tempinho, né? Pois é, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a mais uma temporada. A gente tá muito feliz de ter vocês aqui de novo. E queria Muita coisa convidar... legal. Sim, tem muita coisa legal por vir. E queria convidar você que tá caindo aqui de paraquedas a dar uma maratonada no nosso canal, porque tem muita coisa boa. A gente já tem 5 episódios aí pra trás de podcast com muita informação legal, muita coisa boa. Muitas Então, histórias muito legais, né? De convidados informação. bem maneiros, Sim. que trouxeram umas ideias bem interessantes sobre como é que é morar fora do Brasil, de maneira geral. E é claro que nessa temporada a gente também está trazendo algumas ideias novas, vamos tentar incrementar. A gente até foi convidado para um evento onde possivelmente a gente vai estar gravando podcast com algumas pessoas que vão estar sendo convidadas para uma sala especial. A gente ainda está vendo como é que isso vai funcionar. Sei que tem muita coisa legal, já tem muita coisa programada, então fiquem Gente, aí acompanhando a pois gente que é, vocês vão fica ver ligado porque tem muita coisa novidades. legal vindo pra cá. Pois é, e falando em coisas legais, hoje a gente trouxe uma ideia diferente, que é uma pessoa que também tem experiência de ter morado fora do Brasil e tem uma ideia até um tanto diferente de muitas pessoas que a gente conhece, que a gente trouxe aqui para o podcast, que é a respeito de Portugal. Ideias que você também vai encontrar com muita facilidade na internet, coisas que se assemelham, porque a vivência ela traz algumas coisas diferentes do que aquilo que a gente ouve muitas vezes na internet. Então é sempre interessante trazer pessoas que tiveram a vivência e que têm umas ideias mais detalhadas para poder compartilhar com a gente. E serve também de aviso para muita gente, porque hoje em dia também é importante, né, a gente saber melhor, principalmente na era da informação, os países que nós vamos visitar. E quem é o nosso convidado de hoje, Bia? Hoje a gente vai receber aqui no Cafezinho Gringo o Rafael Cavalcante. O Rafael, que é É. da área da tecnologia também. Pois é, já morou em Portugal e no Canadá e atualmente está morando no Brasil, gente. Seja Pois é. muito bem-vindo, Rafa. Valeu, galera. Prazerzão estar aí com vocês aí. Vamos que vamos. Vambora. E tu, atualmente você tá no Brasil, né? Tô. Você Até voltou. o cara me chamar de volta. Tu voltou tem um ano e pouquinho, né? Eu morei 3 anos em Lisboa, voltei em final de 2020 para 2021. Aham. E aí tô aqui no Brasil até agora. Ah, show de bola. Já pretendendo me mudar esse ano agora para João Pessoa, se der tudo certo. Eita! Aí já agora já vai dar uma olhada em lugares dentro do Brasil também, né? Porque tem coisas boas. É uma coisa Sim. que muita gente até não fala. Que dentro do Brasil também tem A lugares gente muito sempre bons. A gente tá sempre em busca da qualidade de vida, né? Sim, Então, assim, por sim. enquanto, dentro do meu bolso, João Pessoa é uma opção. Sim, e tipo assim, basicamente o que motiva a gente, tanto para poder sair do Brasil quanto ir para outras cidades dentro do Brasil, como você falou, é a questão da qualidade de vida. E é até por isso que acredito que Sim. muitos de vocês que estão ouvindo o nosso podcast ou nos assistindo, é porque tem esse interesse também, né? Então, com certeza, Exatamente. Até porque ficar longe da família, como vocês bem sabem, é muito difícil, é né? difícil pra Você caramba. tem todas a adaptação de uma nova cultura, uma nova cidade, né? Um novo modo de vida, Hoje mesmo eu já chorei um que não é pouquinho. o que você está habituado. Isso aí faz parte, né? A gente Aham. chora uns rios aí por aí, no Pois avião, é. então. Mas aí a gente busca qualidade de vida, né? Sempre. Fazer aquilo que você sabe fazer e receber em troca, né? Não Sim, foi, assim, questão de crescimento. Até para ajudar a própria família, né? No futuro, quem sabe? é Pois é. verdade. Muitas das Né? Por exemplo, atitudes que a gente eu toma, tive né? eu tive no Canadá, eu tenho um sonho ainda de voltar para o Canadá, mas não tenho sonho de morar o resto da minha vida no Canadá, né? Uhum. Porque, como vocês também bem sabem, a comida brasileira é muito melhor. Oh, não tem igual. Não Nossa. tem igual. É uma das coisas que a gente mais sente falta depois Sim. da família é a comida. Sim, Todos com os Depois da dias. família, é a coisa que mais faz falta. Nossa, é Sim. muito difícil ficar sem a comida Só não brasileira. faz tanta falta aqui porque a gente come mais em casa, né? A gente prepara um arroz com feijão direto, a gente faz, então dá uma matada assim da saudade, mas não tem igual. É. Não tem. Mas, Rafa, você foi a estudo pro Canadá, certo? Gente, vocês deram uma travada aí. Ih, Agora sim. Ah, tá beleza. Agora vendo? voltou. Mas a primeira vez que você foi pro Canadá, você foi a estudo, né? Eu fui em 2016. Tem uma amiga que mora lá, inclusive uma ótima candidata para vocês conversarem depois, que é a Show. Fernanda.
Ela foi minha chefe, ela me ensinou tudo que eu sei de design e ela tá morando lá até hoje. E aí eu tive uma ideia de ir pro Canadá para visitar ela e, cara, eu só vou para um outro país. Eu passei, eu acho que é ótimo, é legal, mas se eu penso em morar, né? Então, assim, eu escolhi a pior época, que era o inverno, ficou na Aham. cidade de Vancouver, e fiz meu IELTS, falei, vou unir o útil ao agradável, vou unir o passeio com algum estudo, algum certificado. E nisso também tive uma Eita, agora o Rafa que travou pra Ih, gente. Bom, são coisas que a gente acontece. acaba tendo que conviver no podcast. Bom, mas para Principalmente quando é. poder ambientar todos vocês, o Rafa, ele é da área do design. Inclusive, quando a gente trabalhou junto há um tempinho atrás, quando eu ainda estava no Brasil, foi ele como designer e eu como front-ender. E aí ele tem essa experiência, né, de ter morado no Canadá e tudo mais, que é bastante interessante. E é um dos nossos convidados principais, assim, para poder falar principalmente sobre o Canadá. Sim. Rafa tá de volta agora. Deu uma travada pra gente, tu, Rafa. Cara, deu uma reiniciada braba aqui agora. Eita, mas tá Agora de foi. boa. Mas aí fala, você tava falando que ia unir o útil ao agradável e aproveitar Assim, para poder fazer o IELTS, né, e o curso. é, fiz o IELTS lá e também aproveitei para fazer um curso da Langar University, que era de graça, foi aplicado pelo Google, de UX e UI Design, foi onde eu descobri essa área aí, e aí me cai de cabeça. Entendi. Legal. Mas então o curso que você fez foi, tipo assim, quando você foi pra lá inicialmente, você não foi direto pra fazer um curso, você foi, aí depois lá que começou a fazer o curso, certo? Sim, sim. Eu tinha a pretensão de conhecer, né? Mas com o intuito de talvez morar futuramente, porque me falavam muito bem. Então eu tinha uma amiga lá e aí eu conversei com ela e aí eu fui fazer o IELTS, escolhi a pior época do ano, que é o inverno, porque assim, se a pior época do ano não me incomodar, o resto para mim é um ouro, né? Aham. Fiz meu IELTS lá e ainda tive a oportunidade de fazer um curso na Langar University, que foi de graça, um workshop do Google, falando sobre UX e UI. E foi aí que me apaixonei pela área e trabalho nela até hoje. Ah, entendi, Legal. entendi. Bacana. Mas aí quando você voltou, você como é que foi a situação? Tipo, acabou o curso lá, aí teve a expiração do visto, você precisou de visto para poder ir pra lá? Precisa de visto, é bem demorado, bem burocrático também para conseguir o visto, mas assim, é um país que funciona, então realmente precisa Vale a ser bem pena. burocrático. Ah, entendi. Mas assim, cara, a cidade é apaixonante. Os canadenses são ótimas pessoas, se tratam bem mesmo, podem você ver. Apesar que eles não gostam muito de americano. É tipo uma relação Brasil e Argentina, sabe? Tô Aham. ligado. É, Mais americano também não brasileiro. costuma gostar muito, né, de canadense. Acho que é uma Pois é. situação meio mútua lá. Sim. Mas eu tive o prazer de ir para Toronto, fiquei um dia, pelo menos, em Toronto, conheci Hum. muito pouco, mas também gostei. E lá era um inverno bem rigoroso. Quando eu Ah, cheguei lá, estava menos 30. Então, nossa. assim. Se a gente aqui com Mas, menos mas 5 já tá. tudo funciona, em termos de aquecimento, tudo funciona. Então, assim, só na Ah, rua que era bem gelado. Ah, Os prédios e bares, tudo super quente. E Vancouver era a cidade mais quente, né? Na época ela era a cidade mais cara, hoje é Toronto. Se fosse comparar com o Brasil, eu compararia o Vancouver com o Rio de Janeiro e Toronto com São Paulo, né? Só uhum. prédios e tudo mais. Assim. E Vancouver tem um contato mais direto com a natureza, então assim, é bem mais quente. E quando eu digo quente, é mais quente que o Rio, faz Nossa, 54, 55 graus. que Jesus isso? Cristo. Esse ano ou ano passado morreram 250 pessoas por Ah, conta do calor. verdade, verdade. Eu vi Nossa. essa E parada. além disso, acontecem os incêndios também, que, Ah, putz, daí já viu, né? Mas assim, também é preparada para o calor. Se você pode ir para parques em céu aberto, que tem piscinas, vai para a praia, para as lagoas, cachoeiras, assim, então é bastante passeio para você fazer. pô, maneiro. Assim, é Legal. é uma parada que eu não sabia. Pra mim, Canadá era tudo muito frio, era muito Eu gelado. imaginava também Não, que Vancouver fosse se é, igualar pelo menos ao Rio, né? Tipo, É. no máximo. o verão é mais curto, óbvio, mas, cara, é bem quente. Quando eu cheguei lá Caraca. na primeira vez, a minha amiga tinha um ar-condicionado na casa dela. Eu falei, ué, mas tá menos 1 grau, por que você tá com ar-condicionado? Porque verão, ninguém fica em casa. Ela só olha pra Aguenta. você e fala: espera, espera. Eu peguei 14 graus no inverno, cara, eu saí de bermuda.
Lógico, com a mochila, porque à noite friava. Aham. Mas de tarde eu tava pingando de suor, assim, é bem estranho. A gente Caraca, passou por uma coisa parecida aqui, né, de foi. tipo, dá 15 graus e a gente tá com calor só porque a Nossa. gente se acostumou, assim, com o frio, né, e É uma muito doideira, mais cara, não dá não. Eu não realmente, eu não esperava que aqui o verão fosse ser uma parada tão pesada. E as casas tudo preparadas pra aguentar o o frio, frio. aí quando chega o verão a gente tá num forno. A casa vira um forno literalmente, né, ela segura o calor de uma forma Isso aí absurda. eu te avisei. Verdade. Sim. Pior que falou mesmo. Mas, assim, lá em Vancouver, é uma parte que a galera fala muito o francês ou lá é mais o inglês mesmo? Não, ela é dividida, o país é dividido por distritos, né? Provavelmente como acontece na Europa. Uhum. É, francês só na região de Quebec, né? O distrito de Quebec, onde está Montreal, está Quebec, está Ottawa, aí você fala francês. Mas só lá, o resto tudo é inglês. Mas a educação você já sabe, aprende as duas línguas, Ah, maneiro. não importa onde você está. Mas Bacana. quando eu falo assim, eles falam inglês também, lá na região francesa. Mas eu digo assim, placas de aviso são tudo em francês, assim, então, regiões mesmo. Vancouver fica na região de British Columbia, então foi uma colônia inglesa, então ali ficou inglês. Entendi. Entendi. E E como é que foi o processo do visto? Você falou que foi burocrático, né? Você tem que enviar as documentações, né, para o consulado canadense. Aqui no Rio, eu não vou lembrar, não sei onde está hoje, mas ficava na Barra da Tijuca. E para lá eles enviavam para São Paulo poder aprovar. Então, assim, você tem eita, que enviar tudo, até 13º, enfim, toda a sua renda. Até porque eu passei por uma coisa bem curiosa lá, eu tava no metrô, e cheguei tarde em casa e eu fui pegar um táxi, não tinha mais ônibus. Ah, E o taxista não quis me levar. E mesmo não estou entendendo o que você está falando. Eu falei, não, mas eu moro na rua tal. Eu até mostrei um papel para ele, que está escrito aqui. E ele não quis me levar. Aí eu falei, que tudo isso, bem, gente? vou a pé. E aí eu fui andando a pé, e achei que ele estava vindo outro táxi, levantei a mão, era a polícia. E caraca. aí Caraca, ela perguntou, pois não, eu falei, desculpa, achei que era um táxi, estava indo para casa, tá chovendo. Um cara não quis me levar e tudo mais. Aí ele, em qual estação? Eu falei, a estação tal. Que horas mais ou menos? Eu falei, hora tal. Aí ele pediu meus documentos, ele puxou um computador debaixo do carro, acessou a câmera de segurança da estação, ele retrocedeu o horário, deu um zoom na placa do táxi, apareceu o motorista e falou, esse cara é russo, amanhã ele não trabalha mais no Canadá, está sendo deportado. O senhor quer que eu leve o senhor para casa? Eu falei, nossa, eu tô bem perto, velho, tudo bem é. passar bem. Daí sabia meu nome, o nome do meu pai, da minha mãe, quanto eu ganhava, onde eu estava, o que eu estava fazendo aí no Canadá. Sabia tudo da minha vida. Caraca! É, Gente, então aquela coisa de, tipo, o canadense tem que ser educado, pedir desculpa por tudo, é mais medo do que qualquer outra coisa, né. Se você é mal educado, você é deportado. Aparentemente. Que assim, doideira. foi o primeiro impacto que eu tive esse de primeiro mundo. Lá, isso é primeiro mundo. É, Sim, claro. Com isso a gente com certeza. certeza não ia ver no Brasil. Talvez nem aqui, não sei. Mas, assim, uma pergunta aqui, você sempre teve essa vontade de se mudar ou alguma coisa específica te fez querer se mudar, tipo, sair do país nesse momento? Eu sou de Rondônia, né? É um estado bem pequeno. Então, assim, o problema do Brasil, o Brasil era para ser o melhor país do mundo, né? Ter todos os climas, todas as riquezas, enfim, tudo é porque é muito bom. O que cai do país é a corrupção, né? A gente tem muito problema de Pô, corrupção, Sim. verdade. dependente da sua posição política, você sempre vai ter esse problema. Tá incluso na sociedade, não nem na política mais. Sim, E é difícil, né? A gente sempre está as coisas que deveriam ser simples que a gente sente quando está fora, por exemplo, um problema desse, ou uma questão de segurança, de saúde, é mais complicado para mim. É verdade E mesmo. até com uma visão de futuro, né? Por exemplo, eu estou indo agora embora do Rio de Janeiro por um problema de saúde que minha mãe teve, que não teve auxílio, e teve que fazer uma cirurgia em São Paulo, porque no Rio não tem auxílio para isso, Caraca. que está nossa, bem largado, né? Então, assim, e João Pessoa é uma cidade de aposentados, né, mais ou menos, tem tudo lá, né. e, cara, tudo funciona. E é pequeno, né? Então, assim, é mais fácil de consertar do que o Rio de Janeiro, que é imenso também, né? O A gente tanto tem de que ver gente para que a esse gente lado também. conhece, né, que tem falado sobre ir pra João Pessoa, Sim, que muita é uma gente cidade muito boa. Eu tive lá mês passado para conhecer mais a fundo. Já conhecia, mas assim, fui ver como é que é viver. Passei uns 4 dias lá e, cara, é um impacto, assim, em relação ao Natal, onde eu tava, que é gritante, assim. Uhum. A cidade tá toda digital, tudo é tecnológico, tudo funciona.
Então, assim, lógico que tem problema em qualquer lugar do mundo, né? Em Sim. Sim, com Vancouver, por certeza. exemplo, tem uma área lá que é o Chinatown, que é bem perigoso. Caraca, Assalto, facada, tiro, Gente, é o tipo de coisa é que eu realmente não complicado. esperava encontrar no é, Canadá. Porque, nem assim, o eu. Canadá é um dos Porque lugares que a gente quando eu vê assim como se perguntei fosse isso, perfeito. eles falaram que tinha um manicômio, um hospício, né, em Natal, que eles quebraram e fizeram uma praça bonita e tudo mais, mas deixaram os doidos na rua. Uau. Ah, nossa, Então, assim, esse é o maior problema de lá. Ah, que faz doideira. sentido. Faz sentido, Gente, então, a questão sim. toda. Faz sentido ter o tipo de perigo, mas não faz sentido muito a ideia do que eles fizeram. Muito estranho aqui. O lugar perfeito nunca existe, né? É, Eu falo que o É, lugar perfeito é a casa do meu pai e da minha mãe. é verdade. Tudo funciona lá. sim, única e exclusivamente aquele terreno. Mas depois de Mas quanto tempo você foi pra Portugal? Desculpa, cortou o áudio. Depois de quanto tempo que você foi pra Portugal? Tá, aí eu voltei para o Brasil, fiquei trabalhando aqui e conheci minha ex-esposa, conheci no Rio, e a gente tinha um planejamento de ir para o Canadá. Só que para o Canadá, no caso, se o casal vai e um deles não faz inglês e vai ter que fazer um curso de inglês, o outro não pode trabalhar se ele não tiver um contrato de trabalho já assinado. Então, assim, eu tenho um inglês fluente, ela não tinha na época, então, assim, eu não ia conseguir trabalhar enquanto ela não saísse do curso. Nossa, E nisso aí você teria que juntar um dinheiro absurdo, quase 100 mil reais, é muita para coisa. poder ficar lá parado durante um ano. Né? uhum. E assim, você pode trabalhar de outras formas, óbvio, mas se pegar, você está bem lascado. Assim, é importante. Nossa, Provavelmente nunca mais pode botar o pé lá, né? Porque tem país que é Eles assim, dão né? um prazo, assim, depende do crime que você cometer, tem um prazo de 1 ano, de 3 anos, ou para sempre. nossa. É. O Muito, Canadá muito realmente brusco, né? parece ser bem rígido. Eu lembro que Sim. quando eu estava tentando ver coisas pro Canadá, parecia ser assim muito mais difícil conseguir emprego, conseguir visto para poder trabalhar lá. Tem alguma dica assim que pra galera que quer ir pro Canadá, que você já tem um conhecimento, posso falar, ó, tenta fazer dessa forma que não vai ser tão difícil assim, alguma ideia? A forma de você ir para o Canadá é o Express Entry, né? Onde um de vocês vai fazer um curso, uma faculdade, um curso técnico, e Uhum. aí, enquanto você está fazendo esse curso, o outro pode trabalhar normalmente. Você, inclusive, fazendo o curso, você pode trabalhar meio período. Mas, assim, você tem que ter uma pontuação grande para você poder passar e ter um certo tempo de período de idade também. Tem que ver se o emprego que você vai se candidatar para trabalhar, o cônjuge, está faltando no Canadá. Então, assim, é um pouco mais burocrático, mas é a melhor forma. Entendi. E ainda assim, custa dinheiro, porque estudar no Canadá não é barato. Um Hum. semestre aí está na faixa dos US$ 35 mil. Aham, Então, assim, e o curso dura 2 anos. Né? entendi. Então, daí você tira. Quantos anos você tinha, mais ou menos, quando você saiu do Brasil pela primeira vez? Tipo, vou desbravar tudo. Nossa, eu tinha 13 anos, eu fui para Disney. Ah. Ah, eu já tava aqui, quê? Eu fui em 97 para Disney, eu fiquei louco com aquilo ali. Foi assim, o primeiro impacto de primeiro mundo que eu tive na minha vida. Assim, Sim, eu era de cara de Aham. sim. Rondônia, eu não conhecia nem São Paulo nem Rio, assim, para mim tudo era mato. Mas Que é doido. verdade. Mas assim, como você falou que teve esse impacto de ir pra Disney, teve uma sensação que eu tive de perceber uma diferença muito grande entre ir para Estados Unidos e depois vir aqui pra Europa. Você teve um impacto desse em relação ao Canadá? Com certeza, com certeza. Eu morei em Lisboa, Portugal. Não caia naquela conversa do YouTube que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não é. É um país maravilhoso para você passear. Eu não recomendo morar, mas assim, depende da realidade de cada um, né? Sim, sim. Tem ótimos amigos que estão lá, que estão super felizes, não querem voltar para o Brasil, estão muito bem de vida mesmo. Sim, sim. Mas assim, eles têm o próprio negócio, que toca, tudo mais. Trabalhar para os outros é complicado. A porta de fundo da Europa mesmo. Se você quer ir para outro lugar da Europa, é Portugal que você começa. Fala, porque tem facilidade, você fala a sua língua e tudo mais. Mas Sim. a xenofobia é bem pesado, assim, é difícil de contratar você, porque pelo simples fato de você ser brasileiro. Uma diferença importante que eu vi no Canadá é assim, eu fiz uns trabalhos freelance no Canadá, por parte da escola onde eu estava, e eles prezavam pela minha produtividade. Se eu sei fazer, bem-vindo, vem cá fazer para mim.
Agora, em Portugal, o que eu senti foi: você sabe fazer, sei, mas você faz legal, você pode ser o melhor, eles não te valorizam. Hum, Então, assim, e paga muito mal. uhum. Né? Eu morei 3 anos em Portugal e eu tive que buscar outros recursos. Eu fiz trabalhos para a Holanda e fiz trabalhos para a Alemanha, como freela, onde pagaram assim, coisas que em Portugal nenhum ano de trabalho pagaria. E Nossa. para eles Uhum. foi muito pouco, né? Então, assim, mas é um ótimo país. Eu conheci pessoas maravilhosas também portugueses, eu tenho amizade até hoje, falo no grupo, mas a maior parte é. Entendi. Eu saí de lá por questões da saúde, achei a saúde péssima. Em relação ao Brasil, assim, é a mesma coisa. Então, se for para ser a mesma coisa, eu prefiro morrer do lado da minha família que em Sim, com Portugal. certeza. Sim. E assim, não valeu para mim, não. E eu passei na época também do início do Covid também, né, no finalzinho. Ah, sim, sim. E Uhum. você foi pra lá na mesma época que o nosso colega que tá lá também, o Exato. Isaac. Fiquei até desde o final de 2020 lá. Entendi. Hum. Mas Assim. assim. Ah, Ai, desculpa. desculpa. Eita. Meu ano já sabe. Boa. A questão do impacto, já que a gente vai passar por Portugal, só para poder finalizar a questão lá do Canadá, você sentiu esse impacto positivamente para os Estados Unidos, positivamente para o Canadá ou só diferentes? Não, pro Canadá. Pro Canadá, eu acho assim, Vancouver, onde eu estava, ela foi eleita na época, era a terceira melhor cidade do mundo para se viver. Ou seja, a cidade em si era melhor que os Estados Unidos inteiro, que não estava nem na lista. Uau! Então, né, e Portugal nem se conta, né, não estava nem perto. Mas é o tratamento mesmo das coisas, como as coisas funcionam, mesmo com seus problemas. Eu acho que por ser brasileiro, a gente fica muito. A grama do vizinho é mais verde que a nossa sempre, né? Sim, sim. Mas não, cara, não, pra mim assim, não valeu a pena. Tanto que eu voltei pro Brasil, né? Poderia estar lá até hoje, mas eu voltei pro Brasil. Entendi. Aqui, e ainda assim, trabalhando no Brasil, eu sempre recebi proposta de voltar para Portugal, mas mesmo com a conversão do euro, não chega nem perto do salário que oferece aqui no Brasil. Então, da minha área de tecnologia de UX UI, por exemplo. Aham. Já no Canadá, assim, o quadro. Tem esse detalhe bem positivo do Quando a gente Canadá. estava pesquisando sobre, né? Eu não sei nem se foi você que comentou com o Gabriel, mas ele me falou, e várias vezes, ele falou isso várias vezes, que, tipo, uma pessoa que trabalha coisa simples, restaurante, garçonete, McDonald's, consegue comprar uma casa relativamente grande até, com Eu vi certa até um cara facilidade, né? mostrando lá no Canadá como é que é uma casa, assim, comum lá, uma casa simples, que um casal que trabalhe também trabalhos mais simples, teriam condições de comprar. E foi Sim. bem interessante, Chocante, assim. né? A Que diferença é bizarro. muito grande. E tem aquela coisa do dividir, né? Você paga parcelas, por exemplo, o pessoal chega lá e compra. Comprei um carro, comprei um iPhone 14, custa Aham. 1.000 euros. Mas, poxa, como assim se custa 1.000 euros? Não está pagando à vista. Eles dividem até 120 vezes. Então, você está Nossa. pagando 3 euros por um celular. Aham. É. E aí você quer ir embora, você tem que pagar tudo. Aí é complicado. E você não junta dinheiro, cara. Vai me desculpar, mas não junta dinheiro no Portugal. Eu tenho amigos que estão lá há 15 anos, não têm a própria casa ainda. E são filhos de portugueses, são casados com portugueses. Então, Aham. assim, é muito complexo. Agora, eu conheci um italiano, isso foi o que me abriu o olho em Portugal, lá em Portugal, que trabalhava comigo. E ele disse que tinha acabado de comprar um apartamento gigante em Belém, pagou à vista. Eu falei, poxa, mas você ganha muito bem, como é que você conta? Me conta isso aí. Ele tem certificado do Google, da Microsoft, ele ganhava 2 mil euros em Portugal. Aí eu falei, mas por que você comprou isso? Quanto é que custa? Ele, 370 mil euros. Eu falei, mas como você conseguiu isso? Aí ele, Rafael, eu moro em Portugal, mas eu trabalho para a Holanda, eu trabalho para a Alemanha, eu trabalho para a Espanha, para a Inglaterra, e aí vai caindo, 9, 10, 20, 10, 6, e os É, 2 mil de Portugal. E aí falou, se você trabalhar para outros países, aí precisa morar em Portugal, porque o clima é bom, é um sim. dos países mais quentes, e aqui você consegue viver bem. Isso é verdade. O Pedro Scooby, que está lá, o nosso surfista, ele tem uma entrevista, acho que não pode parar, e ele fala a mesma coisa. Ele fala, cara, se você já estourou no dinheiro e você ganha muito bem, Portugal é muito bom para você morar. Agora, se você tiver que trabalhar e se lascar, não vale a pena. Todo mundo fala isso, né? Que Portugal é bom pra morar quando você já tem dinheiro, porque os preços são baixos. O preço de tudo é mais baixo. Sim. Sim. Mas realmente ninguém fala que dá pra juntar dinheiro, ficar rico trabalhando em Portugal. É uma Não, coisa que eu nunca ouvi, realmente.
Assim, agora, se você tá como imigrante, você tem que trabalhar, né? Não tem jeito. Precisa. A Sim. pior coisa como imigrante é ver se o dinheiro sair e não entrar nada, cara. É agoniante. Eu passei por isso no primeiro ano, foi complicado. Ah, sim, primeiro ano é Tá sendo nossa, puxado. primeiro ano até pra gente, assim, aqui eu até vejo que é mais tranquilo, pelo que você fala sobre Portugal, pelo que a gente vê de outras pessoas a respeito de Portugal, aqui parece ser mais tranquilo nesse sentido. Mas ainda assim, o ruim é por ser um país caro. Então, É. assim, ah, beleza, a gente ganha melhor. Mas nossa, o que A a gente gente gasta mais gasta também. e o que bate de imposto. Um outro amigo também, que é um cara legal para vocês entrevistar, é da minha cidade. E Aham. ele mora em Dublin. Ele foi me Legal. visitar lá em Portugal. Eu não tinha ido a Portugal, ele ficou bem de cara. Assim. Ele falou, nossa, cara, ele quer de graça tudo. Sim. Realmente, tem muito brasileiro morando na Irlanda, né? Tipo, Tem. Eu tenho até uma colega também que É. tá em Portugal, mas ela antes, a primeira experiência dela foi estudando na Irlanda, lá em Dublin também. E eu, doideira. se eu pudesse escolher uma cidade para morar em Portugal hoje, eu moraria em do Porto. Porto. O Porto é lindo, é incrível. Só não paga a mesma coisa que Lisboa. Então, por isso, tá todo mundo em Lisboa. Sim. É, A o gente Porto tava Até também os vendo porque eu próprios acho que também. paga portugueses menos. mesmo. Meus amigos portugueses eram do Porto, de Aveiro, não era Uhum. ninguém de Lisboa. Era muito raro achar alguém de Lisboa. Até assim, o custo de vida no Porto é um pouquinho mais baixo do que Lisboa, mas ainda assim é difícil Sim. compensar, né, o salário com o É. custo. A minha ex-esposa, quando ela chegou lá, ela nunca tinha saído do país, ela foi direto para Portugal. E ela filmando um vídeo, ela falou: Olha, amiga, tô aqui em Belém, né, num parque gigante lá. Que parque lindo, parece que eu tô na Europa. Aí ela, pô, você tá na Europa. Porque assim, Lisboa perdeu um pouco da identidade, ela tem muito brasileiro, Uhum. muito africano e muito pouco português. Então, assim, já não tem mais tanta cultura. Então, quando a gente foi pro Porto, ela ficou, nossa, agora eu tô na Europa, assim, esse aqui é Portugal mesmo, tem uma Aham. cultura mais Aham. fechada, então assim, ela gostou mais. Pois é. E inclusive muitos portugueses estão saindo de lá, né? Tem até Sim. muita galera tipo, do trabalho. Tem uma É. empresa, a É, empresa que eu trabalho, ela contrata todo ano tipo, muitos portugueses. Eles vão lá para Portugal, para as é. universidades e saem recrutando um monte de jovem. E eu tô Eu trabalhando, tinha assim, no uma. McDonald's aqui e também tem uns 3, 4 portugueses aqui, tipo, trabalhando no McDonald's Né, comigo. eu tinha uma sócia lá em Portugal, a Márcia, ela é do Porto, e ela viajava o mundo inteiro, ela pagava o salário dela para viajar o mundo. Então ela conheceu, assim, Rússia, Vietnã, Brasil, enfim, tudo. E Caraca, ela vai, cada vez que ela viaja mais, ela quer sair de Portugal. eu Mas imagino. aí uma pergunta que eu queria te fazer é, você não aconselha morar em Portugal, mas o que te motivou a ir morar primeiramente, assim? Foi o caso da minha ex-esposa, né? Eu não sabia falar inglês. E para ela seria muito mais fácil e Hum, mais barato a gente se mudar. Eu posso falar, eu juntei mais ou menos R$ 40.000 com ela e a gente foi para Portugal e viver bem durante 3 anos. Lógico, ele trabalhou e tudo mais. Eu trabalhei na minha área, ela trabalhou na área dela também. Então, assim, valeu a pena até certo ponto. Uhum. entendi. E eu tinha cidadania também. Minha avó é portuguesa, eu nasci em Matosinhos. E eu já tinha uma cidadania, então era mais fácil para mim também. Ah, mas você conseguiu fazer a cidadania antes de ir pra lá ou foi depois? Eu preferi fazer antes. Eu fiz no Rio aqui, demorou mais ou menos um ano. Até porque eu tive que fazer do meu pai também. E depois fui tranquilo pra lá. Ah, então você Mas mesmo, deixa mas pra mesmo ir. com a cidadania, eles me mandaram para a fila de imigrantes para eu passar a vergonha porque eu era brasileiro. Fiquei 3 horas no aeroporto. Caraca, Nossa, nossa. Não, difícil. principalmente pra Portugal. Tipo, muita E, gente tá É, indo pra sim. Portugal. Aí fica e aquela fila quando, imensa. e quando eu cheguei no guarda da migração, ele falou: por que você não foi na fila do português? Eu falei: porque ela mandou vir pra cá. Ele, mas tá errado. Aí você teve que sair da fila ou você pode passar? Não, passei, mas eu fiquei Ah, 3 horas na tá. mesma fila. Nossa. Desnecessariamente, nossa. Exatamente. Então, a sua cidadania não era. Você não nasceu com ela, né? Você teve que correr atrás dela. Eu tive que pegar por conta da minha avó. Eu busquei por Entendi. causa da minha avó. Aí foi um processo de fazer primeiro pro seu pai, pra poder conseguir passar pra você. Você pode explicar um pouquinho sobre como foi esse processo? Se você tem um parente, no caso era minha avó, você pode fazer de graça isso pelo consulado, lógico, tem um custo de documentações, mas demora muito, assim, 3 a 4 anos para você conseguir fazer. Então, eu descobri um advogado aqui no Rio, que é o Tramujas, e ele, em um ano, fez todo o processo para mim, explicou direitinho. Foi um pouco caro, paguei uns R$ 4.000 aí, para tirar o Caraca. meu e do meu pai,
mas saiu, né? A Uhum. tempo da gente poder ir tranquilo. Chegando lá, Legal. você tem a carteirinha tirada no Brasil, é uma diferença. Você não tem o NIF, que seria o CEP, o CPF, então você ainda tem que chegar lá e tirar o CPF. Se você já tira lá, esse processo, a carteirinha já vem com o CPF. Entendi. E Mas dá pra fazer é bem esse. burocrático isso. Ah, desculpa. Oi? E dá pra Pode fazer a falar. cidadania estando já em Portugal? É possível? Dá para fazer, sim. E Legal. eu fiquei casado por apenas 3 anos, mas se tivesse passado de 3 anos, a minha esposa também teria o direito de tirar a cidadania. Caramba. Bacana. Legal. Mas aí qual é que foi? Você me perguntou uma diferença do Canadá. Ah, sim. Se você mora 5 anos no Canadá, mesmo você não tendo nascido ou tendo parente lá, trabalhando e pagando todos os impostos, eles te oferecem a oportunidade de você tirar a cidadania canadense. Ah, maneiro. Legal. É meio É, parecido com aqui, só que só que aqui não é aqui cidadania, é é residência residência permanente, permanente. né? É. Aqui você Não, não é tem uma esse direito. cidadania. Maneiro, Pô, isso é legal pra cidadania. caramba. O Canadá, eu tenho visto que eles têm facilitado bastante a imigração, principalmente de brasileiros, mas eu acho que ainda tá difícil a primeira parte, que é você Conseguir alguma chegar. coisa. Porque depois que tá lá, pra você conseguir a cidadania, como você falou, aí é mais tranquilo, fica 5 anos, faz tudo direitinho. A dica principal que eu dou para quem quer sair do Brasil é, cara, escuta teu avô e tua avó que falavam, fala inglês, tem que filho de falar inglês. Sim, Pega o seu salário que você vai beber aí, junta para fazer um cursinho de inglês aí, cara, que vai abrir uma porta absurda para você. é Sim, verdade. sim. Isso é verdade mesmo. Verdade. A gente percebeu bastante isso Sim. também, que a galera, quando vem pra cá, é muito no inglês. Aqui na Holanda, a gente fala muito inglês e as pessoas aqui na rua falam inglês. Tu vai ser atendido numa lojinha, a pessoa fala inglês com você. No, no Brasil é muito difícil, né? Tipo, a gente tem que correr atrás, fazer curso e tal. E aqui, fora Aqui, do até na Brasil, igreja, assim, a nossa igreja é escocesa, escocesa, sim. então é ok falar inglês, é normal. Mas tem muitas igrejas internacionais e muitas igrejas que são holandesas, só que tem um intérprete Intérprete em que, inglês. que traduz tudo em inglês. Então, assim, inglês é realmente universal, né? A gente tá. E dependendo da área que você trabalha, você consegue juntar um dinheiro. Eu quero me programar para morar em Portugal ou qualquer outro lugar. Com inglês, você trabalha de casa no Brasil, né? Às Sim, vezes. sim. E Sim. assim, você junta uma boa grana, cara. Mesmo com o ME, que é o que eu tenho hoje, que de CNPJ, você acaba perde uma boa parte para o governo, óbvio, mas dá sobra bastante, porque a conversão deles é absurda, é muito grande. Assim, Pois é. vale muito a pena. Eu sei que a Sim. conversão mais recente que eu vi de euro, por exemplo, tá batendo 5,90, sei lá. Eu Subiu não pra sei. caraca. Eu vi ontem, mas eu não lembro. É. Esqueci. Pô, imagina a pessoa ganhando, tipo, uns 3, 2 e tanto euros, Morando. batendo Pô, em real no Brasil, nossa, vai muito lá em tranquilo. cima. Ou morando em Portugal mesmo, né? Verdade. Consegue uma vida tranquila, muito de boa. Mas, beleza. Aí, como é que foi assim? Você falou que teve experiência de acho 3 anos, né? Não lembro, em Portugal. Mas assim, qual foi pra ti a gota d'água? Assim, você falou, não, cara, não dá pra continuar aqui. Vamos voltar pro Brasil. Xenofobia. Xenofobia. Eu cheguei como designer gráfico, o pessoal me falou, tem que ser a design gráfico que é uma área maravilhosa. Não é. Então, não Eita. vá como design gráfico. Tem que ser como UX e UI. Então, assim, cair da noite pro dia no UX e UI, livros, YouTube, tá tudo no YouTube, gente, tudo de graça. Aham. Caí de cabeça e comecei a trabalhar com isso. Quando eu fui contratado, me colocaram como front também. E eu não sabia nada de front. Então, assim, tive que aprender de uma noite pro dia, Gente. front, um pouco de front, o mínimo. Então foi bem complicado. E acabou que no final eu já dominava muito bem, até inclusive algumas linguagens de back-end também. Então eu fazia projetos completos. E a minha chefe, por eu ser brasileiro, começou a me botar para fazer PowerPoint. E é uma coisa que o pessoal falava, mas o Rafael que sabe fazer o site aqui. Não, mas temos que se virar com PowerPoint também. Eu falei, não me incomoda, eu faço PowerPoint, mas só que eu fazia isso. Nossa. Eu senti que eu não tinha evolução profissional nenhuma. Meus amigos todos evoluindo e eu parado. Mas assim, Nossa. amigos portugueses ou... Os portugueses brasileiros ficaram todos parados. Nossa. Nossa. É chato mesmo. Uma outra coisa que eu achei bem feia é a questão de racismo.
É uma empresa que eu trabalhei, não vou falar o nome da empresa, mas era a maior empresa de Portugal e deve ter, sei lá, vou chutar, uns 500 mil funcionários e os negros são poucos, muito poucos. Aham. E há racismo mesmo, assim, Ah, imagino. né? A gente já ouviu falar Eles muito. têm, eles, Sim, sim. eles têm uma briga um pouco assim histórica com a África e tem muito africano em Portugal, assim, então assim é bem difícil de contratarem para certas coisas. É verdade, eu tenho um colega do trabalho também que saiu recentemente da empresa aqui, mas É o Igor, né? ele É Igor o é nome dele. angolano. Fala português fluente, português, que é o É, idioma o idioma principal, deles. e já passou também por Portugal e tal. Sim. Então, assim, a gente vê que a galera sempre passa ali por Portugal, principalmente a galera que tá vindo do Sim. Brasil e da Angola. Então, Ah. e os portugueses têm uma coisa muito grande de querer preservar a cultura e tudo mais, e acaba tendo muito caso de xenofobia, de racismo. Tem Sim. aquele Ah. Instagram, né, que É, tem... eu ia até indicar, tipo, se quiserem conhecer mais sobre essa questão de racismo e xenofobia, existe uma conta no Instagram que se chama Brasileiras Não Se Calam, que compartilha testemunhos de brasileiras, normalmente mulheres, né, que denunciam os ataques e abusos que elas sofreram. E é muito pesado, tem muita coisa horrível. Nossa, teve um dia que a gente viu um ranking que eles postaram dos países com maior número de... Criminalidade relacionada à De xenofobia, como eu é que acho. fala? Uma coisa. De relatos, né? De relatos de Sim. xenofobia e tudo mais. E, cara, Portugal tava A disparado. quantidade, eu acho que era mais de 10.000, muito mais de 10.000 denúncias. E os outros países estavam, tipo, 100, nesse nível, Alguns assim. estavam grandes, tipo, tantos milharezinhos ou algumas Sim. centenas, mas eram Mas Portugal pouquíssimos. tava, tipo, Muito alto, muito muito E, alto. alto. e outra questão também é que para a mulher, se foi difícil para mim, sendo homem, para a mulher é absurdamente difícil, porque ainda mais sendo brasileira, porque ela é tratada como puta, Uhum. né? A Já mulher vi pode isso ter também. doutorado, prêmio Nobel, é brasileira? É puta. Assim, a minha ex-mulher passou por várias situações desconfortáveis. Ela, no final, até. Ela é uma ótima profissional. No final, ela até dobrou os portugueses fazendo brigadeiro. Ah, São umas formigas. Aí eles amavam ela porque ela levava brigadeiro para ele. aham. Caramba. É verdade, ninguém, É, ninguém ninguém, resistiu ninguém ao resiste a comer. brigadeiro. Comida Comidinha brasileira, não tem brasileira, né? como. Tem até uma colega nossa que também conquistou bastante a galera lá do Airbnb que ela tava dividindo, fazendo comida brasileira pra Sim. galera. Aí levava E, pão de assim, queijo, várias coisas assim. é um país com muita violência contra a mulher lá. A minha ex-mulher sofreu 3 ou 4 vezes tentativa de um cara seguir ela Meu Nossa. para Deus. casa. Outras questões também que fizeram eu querer ir embora também, já começaram a surgir alguns pontos de favelas, Hum, casa sem reboco, eles não têm um controle de quem está entrando e quem está saindo do país. É bem bagunçado mesmo, eu acho que eles querem mais que entre para rodar a roda A deles lá, economia, né? né, do que fitar. Às vezes chega uma pessoa lá com 8 malas, não, vinha passeio. Aí quando vai ver, tá morando na casa com 10 pessoas. nossa. E violência mesmo. Eu entrei num bairro lá que veio um cara com uma R15 na minha cara, perguntando onde é que eu ia. Aí eu falei, não, foi Gente, um amigo meu ali. Ele, então baixa o vidro e piscareta ligado. Eu falei, tô no Rio? Nossa. pois é, a sensação é essa. Tipo, Gente, nem, algumas caraca. favelas do Rio nem isso tem mais. Sim. Que Pois isso? é. Então, assim, É. a polícia não tem muitos policiais, não tem preparo também para tanta gente resolver o problema. O problema deles que eles acham que resolve é pegar uma arma e dar um tiro para cima. Uhum. E tem. Portugal é um país que se protege muito, né? As porcarias acontecem lá, mas não falam nada no jornal. Porque o jornal é do governo. Uhum, uhum. Hum, Sim, sim. Então eles não complica. falam mal. É, porque eles têm essa fama de que é o terceiro país mais seguro do mundo, É né? que, no caso, Ou ficou com a alguma fama coisa de do que tipo. Lisboa é a cidade mais segura do mundo. É, e tipo, pra se proteger, Não pra é. manter essa fama, né? Tem assalto, tem cara te oferecendo droga meio-dia na rua. Caraca. Lógico, tem aquela coisa assim, de puxar teu cordão, sair correndo. Ah, Mas tem assalto, tem morte. Outro dia, eu tenho um canal do amigo meu que chama Fê Gourmet. Cara, ele fala realmente a realidade de Portugal. Ele tá lá há mais de 20 anos, 25 anos. Ele é bem sacaneado pelos outros youtubers porque ele fala a realidade, não vende a Disneyland. Uhum. Eu só gravo um vídeo de vez em quando porque eu tenho que trabalhar, né? Não posso ah. ficar. Igual a É. gente.
Não dá pra se manter ainda com o canal. Sacaneado. No final do dia ele larga um monte de vídeo também. E os mais recentes foi de um caso de um brasileiro que perdeu tudo, basicamente se matou lá. Nossa. Mas isso não sai no jornal em Portugal. É bem complicado. Nossa. E a mãe Chega a ser revoltadinho. do menino que seguia ele pediu para ele falar um pouco sobre o assunto lá e falou um bocado desses vídeos. Mas é complicado, cara. Depois passa o nome do canal. A gente coloca na descrição. Fê o quê? Eu mando pra você. Fê Gourmet. Fê Gourmet. Fê Gourmet. Ele já me mandou já esse canal. Eu vou colocar na descrição. Tanto pra galera que tá ouvindo a gente no Spotify Tanto e no pra Deezer e gente tudo também, mais, que eu fiquei quanto no curiosa. YouTube e pra gente ver no YouTube. Os youtubers lá num encontro de youtubers, conheci quase todos, assim. Você conta no dedo os caras que estão falando a verdade, que estão preocupados em outra coisa, que não seja ganhar dinheiro de quem vai pra lá. Uhum. Você tem que ter muito cuidado com quem você vai escutar, quem você vai ver. Pior que é, Pesquisar né? bastante. Tem muitos youtubers aí que, tipo, pintam um país perfeito, aí no final do vídeo vem vender consultoria e coisas assim pra quem quer vir pra cá. Você ganha 6 mil euros, ganha, esquece. Nem México ganha. O maior salário, se eu não me engano, é de controlador de voo, mas você basicamente não tem vida, que é 10 mil euros por aí, mas também é uma responsabilidade absurda, né? Uhum. Sim, sim. Mas Sim. não chega nem em 2 mil. Assim, eu vi um cara também que ele é sênior, front-end, mas ele ganha 4 mil. Mas assim, não sei, provavelmente é o bruto, né? Ele só falou que ganhava 4 mil. Eu tenho um amigo que ganha mais ou menos isso, mas ele é chefe do chefe do Santander. Difícil. Deve ser sênior, mas, tipo, liderar aqui, várias coisas assim, tipo, mais. É o que ele Com faz. mais responsabilidade e tal. É verdade. Bom, então assim, atualmente a sua ideia é de não voltar pra Portugal ou não voltar pra Europa de maneira Eu geral? não moraria de novo em Portugal, não. Por enquanto, eu vou ficar no Brasil, mas se a oportunidade de ir para fora, como o Canadá, assim, se você quer ganhar dinheiro mesmo, o dinheiro está na América do Norte. Sim, verdade. Minha visão. Tem países ótimos na Europa, como a Holanda, paga muito bem. A Alemanha, achei fantástico, assim, o nível de trabalho, assim. Paga bem mais. E a Inglaterra tem alguns pontos bons e baixos. E você. Desculpa, pode ir. Holanda e Alemanha são E você viria morar aqui em algum país aqui da Europa? Porque você tem a cidadania, né? Já é um passo mais. Eu tenho, mas acho que não tem interesse mais, não. Uhum. No caso, é a minha questão, não combina comigo. Minha família tá aí também. Não volto mais nem para passear. Mas, de vontade, se fosse para sair do país, eu iria para o Canadá, Vancouver, principalmente. Sim. Vamos para Toronto. Não, cara, porque o frio é complicado. Pô, menos 30 é muita coisa. Eu tenho um colega que tá lá, o Gabriel. É verdade. Ele tá lá, a gente vai até também fazer com ele. Vamos fazer uns menos 10 no máximo. Mas é frio ainda. Com certeza. Lá também costuma nevar, né? Neva raramente em Vancouver. Mas neva, assim, mas não é muito. Vai fechar a rua porque nevou, não. Uhum. Toronto com Toronto. certeza. Toronto, aquelas montanhas de neve que tu não consegue nem sair de casa. E agora, antes em Vancouver, teve uns acidentes de carro porque as pessoas não estão acostumadas com tanta neve, assim. Então, na hora de frente, tá batendo todo mundo, assim. Caraca. Doideira. Bom, então a gente conseguiu pegar bastante assim da tua visão pra poder passar pra galera. É legal servir de alerta pra muita gente, porque hoje, assim, é oportunidade fácil, né? A gente vê em tudo que é lugar, gente falando de vai pra Portugal, não sei o quê, e não pensa duas vezes, já pega e vai pra Portugal. É interessante Uma outra que para até ressaltar, eu acabei não tendo filhos durante meu casamento, mas tenho amigos com filhos que levam a criança para a escola. É uma educação ótima, tá? Vale a pena. Se eu tivesse filho, eu não voltaria, ficaria por lá mesmo, porque a criança vai ter uma educação de primeiro mundo, assim, e, putz, nesse quesito vale a pena. Para os filhos, acho que vale a pena. Uhum. E eu só tenho voltar, querer fazer uma vida, não faria. Não. Entendi. Esse é um ponto bem interessante também, né? Que, tipo, botando na balança, a educação vale a pena ficar. O Fê Gourmet, que eu citei, ele tem o sonho de voltar ao Brasil, ele não gosta mais de Portugal. Ele só não volta porque os filhos dele estão tendo uma educação absurda no colégio lá, estão falando 3 línguas já.
E ele falou, ó, se vocês quiserem ficar aqui, depois que vocês acabarem o colégio, vocês ficam. Eu vou voltar pro Brasil, mas não pretendo morar aqui pro resto da minha vida, não. Uhum. É. Bom, para poder finalizar os nossos episódios, a gente geralmente faz 5 perguntas. 5 não, desculpa, são 3 Três. perguntas e uma perguntinha bônus bem antes de finalizar, só que são mais voltadas pra galera que tá em algum país ainda fora do Brasil. A gente pode dar uma adaptada nelas, né? Pra poder Vamos lá. falar de outra forma. Que, no caso, a primeira, então, que seria o que você mais sente falta no Canadá? No Canadá, cara, eu acho que eu conheci Vancouver, não conheci as outras cidades, mas, putz, é uma cidade linda, linda, parece feita no Photoshop, cara. E as pessoas são muito... Entendi. A segunda pergunta, pode fazer, baby. Você tem algum arrependimento dessas suas experiências internacionais de não ter feito alguma coisa? Tem, não ter saído de Portugal antes. Não, na verdade, eu deveria ter ido para visitar primeiro. Não fui direto. Eu acho que você tiver a oportunidade de visitar um lugar antes de você morar é ótimo. Lógico que você não vai entender como é que é morar, né? Mas Já vai vale ter a uma pena. primeira vista, assim, né? Sim, sim. Beleza. Bom, e uma coisa que você levaria. Essa aqui eu posso dividir de 2 formas para poder dar uma mesclada, para mesclar ficar com as suas interessante, 2 vai ficar interessante. experiências. Uma coisa que você levaria, ou melhor, que você traria do Canadá para melhorar o Brasil. Se pudesse escolher só uma coisa. A forma de trabalho. Eu acho que eles são muito produtivos e ainda assim se preocupam com você ter sua vida e tudo mais, entendeu? Você não vive do trabalho, mesmo trabalhando bastante. Isso é uma coisa que a gente percebe muito Sim. em alguns países fora do Brasil. É uma coisa que a gente viu aqui na Holanda também, bastante. Sim, verdade. E até a cultura de trabalho. Eu tenho um amigo brasileiro que está lá, ele falou que a gente faz aquelas piadinhas de trabalho, né? E eles veio aqui, cara, pra que você está fazendo isso? Bobagem. Se você se mal, você... Nossa, pois eu tô errado mesmo. Bom, E você disse que ia dividir em 2 partes e a essa segunda pergunta. parte dessa pergunta já é o inverso, só que relacionado a Portugal. Uma coisa que você levaria do Brasil para melhorar Portugal? Mais profissionais brasileiros. Capacitados. Belezinha. Bom, cara, olha, foi um prazer maravilhoso para poder conversar contigo mais uma vez, né? Que eu lembro que a gente já teve essa conversa antes a respeito de Portugal, sobre Canadá, e é sempre muito bom conversar de novo e trocar essas ideias aí bem tops, que tu tem experiências muito legais para dividir com a galera e que servem muito de alerta pra galera que tá atualmente muito na questão da emoção, né? Tipo, Com aquele olhinho surgiu, brilhando, vambora. que não vê mais nada além da maravilha que morar em Portugal. No meu, nele você coloca qualquer lugar do mundo que você queira morar, por exemplo, Portugal, Roterdã, e ele te dá o preço de basicamente tudo, assim, super atualizado. Sim. A Esse eu gente gosta conheço. bastante, a gente usou bastante também. Arroz, assim, tem tudo lá. Então você pode fazer um orçamento. Agora só tá meio complicado por causa da questão Inflação? da inflação louca que tá no mundo todo. Sobe e desce, sobe e desce. Não sei se vai bater Agora, certinho. se você quer ir embora, não te recomendo mais nada que um planejamento, né? Não vai ser noite pro dia, leva aí uns 2, 3 anos, mas se você planejar direitinho, pode dar certo. Eu falei de Portugal negativamente, mas tem ótimos amigos que estão super felizes lá e não voltam. Sim. Tem pavor de voltar pro Rio de Janeiro, inclusive. Inclusive, a gente entrevistou, né, o Isaac. o Isaac. A gente tem um episódio aqui no podcast com um menino que tá morando lá e não pensa em sair, tipo, nunca. Ele já morou em Londres. Já passou em vários países, tipo, quer já ficar morou em em Portugal Londres, pra já sempre, passou sabe? por alguns lugares daqui da Europa mesmo, e parou em Portugal e falou que não quer sair de lá também. No final é a sua realidade, né? Que isso vai fazer você querer morar ou não morar em tal lugar. O que te agrada, se o que te agrada for maior do que te agrada, vale a pena. Sim. Vai de pessoa pra pessoa, realmente, né? Sim. Mas é isso aí. Cara, brigadão mais uma vez pela participação. E vamos torcer aí pra tu conseguir voltar pro Canadá. E aí a gente faz outra entrevista sabendo como é que tá a nova realidade no Canadá. Vai ser maneiro. Valeu, mano. Tamo junto. É isso aí, galera. Vocês tiveram aí agora o nosso convidado,
o Sim. Rafa, e foi uma Então- conversa muito legal. Espero que vocês tenham curtido bastante. Sim, ele também ajudou muito a gente pra entender melhor as coisas, né? Quando a gente tava pra se mudar pra cá, pra decidir pra onde que a gente ia e tal. Então, Rafa, muito obrigado por você. Um abraço de coração. Um abração, mano. E pra você que tá nos ouvindo agora, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like nos nossos vídeos, dá aquela maratonada. E, é claro, também aí o nosso podcastzão, né? Sim, com certeza. E se você tá vendo pelo YouTube, gente, comenta aqui embaixo, indica pessoas que você gostaria que a gente entrevistasse. Vai que a gente consegue. Pois é. Vai pois ser é. bem legal entrevistar alguém que vocês indicam. E é isso aí. Acompanha aí essa nova temporada do Cafezinho Gringo. Que tá prometendo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Dewey.